terminar uma saga, uma trilogia, uma série, dá em mim sempre uma sensação de vazio, sabe? Uma coisa faltando logo depois, especialmente quando eu sinto que eu me apego muito aos personagens, às histórias. E foi isso que aconteceu quando eu terminei de ler Benção, do Kent Haruf, publicado aqui no Brasil pela editora Rádio Londres, e esse daqui é o terceiro e último volume da trilogia da Planície. Todos os livros da trilogia da Planície, na verdade, tem uma coisa muito peculiar, né? Porque assim, se me perguntarem, sobre o que são esses livros, né? Sobre o que é a história, eu não saberia responder assim na lata, sabe? Com umas poucas frases. Então eu vou fazer meio que uma tentativa grosseira aqui pra vocês. Os livros dessa trilogia, na verdade, eles trazem um período da vida de algumas pessoas que moram nessa cidadezinha fictícia, na região das Grandes Planícies, no Colorado, nos Estados Unidos. No primeiro livro, que é Canto da Planície, a gente tem os primeiros contatos, né, com os habitantes de Holt, que é essa cidadezinha fictícia, e é um livro muito marcado pela perda da inocência, pela descoberta de novas perspectivas em relação à vida, especialmente em relação às crianças, né? Já no Final da Tarde é um livro que bate muito forte na tecla dos recomeços, das mudanças. Então é um livro que a gente vê de fato muitas mudanças, vê muitos novos personagens, mas também alguns dos antigos voltam a aparecer. Coisas drásticas acontecem, a gente também vê crianças amadurecendo um pouco cedo demais. Já em Benção a gente tem mais ou menos a mesma dinâmica, né? São várias histórias que se conectam, mas aqui a gente tem especialmente novos personagens, né? A gente tem às vezes alguma menção a um personagem que a gente já conhece dos livros anteriores, mas todos os personagens centrais aqui são novos, inéditos pra gente. No centro de tudo, a gente tem a história do pai Lewis, que é um idoso e está vivendo um câncer de estágio terminal, e ele atravessa esse período na companhia da mulher e da filha Lorraine, que vem visitar eles em Holt. Então, em torno dessa família, a gente tem também uma pequena comunidade, né, de habitantes, vizinhos. Tem a Bertha May, que é a vizinha deles, ela cria a neta, que chama Alice, é uma menininha de 8 anos. Tem as mulheres Johnson também, são mãe e filha. E tem também o Lyle, que é o novo pastor, né? Ele veio de Denver com a mulher e com o filho adolescente, porque lá ele teve alguns problemas, então ele foi transferido. E à medida que o estado do pai Lewis vai piorando, a gente percebe uma certa estagnação, uma certa desesperança também em todos os personagens, né? As mulheres se apegam muito à menina Alice, assim, de um jeito assim, muito forte mesmo, como se ela fosse, sei lá, a única esperança, sabe? A única coisa que desse sentido naquele momento para a vida deles, que tivesse um quê de doçura, talvez, né? Uma coisa de inocência, em meio àquela situação ruim que eles estão vivendo. Ao mesmo tempo, a gente vê uma outra situação acontecendo, né, com o reverendo Lyle, que é o desgaste nas relações dele, na família e também com os frequentadores da igreja. Entre todos os personagens aqui do livro, o Lyle é aquele que mais se mostra aberto, ele traz uma visão diferente, um novo pensar para a comunidade, né, para aquela cidadezinha. Dentro de todo esse contexto aí que envolve o reverendo Lyle, a gente percebe que esse livro, entre todos os outros da trilogia, é o que é mais situado no tempo, pelo menos é o que dá mais a dica pra gente, né? Nenhum deles é explícito, mas esse daqui a gente percebe que ele se passa depois do 11 de setembro. Ele faz algumas referências aí à guerra contra o terrorismo, mas não é nada muito explícito, sabe? Mas a gente saca por algumas coisas que são ditas aqui. Mas todas essas ideias, né, do reverendo, que falam sobre união, que falam sobre amor ao próximo, independentemente das coisas horríveis que aconteçam, essas ideias são muito rejeitadas em Holt, né? Então isso mostra que a cidadezinha ainda é um lugar muito parado no tempo, um lugar muito reacionário, conservador e muito nacionalista também. Grande parte do livro eu senti um sentimento de decadência muito forte, e ao mesmo tempo é um livro que fala pra gente que é um fechamento, sabe? É o final de um ciclo, o final de uma etapa para esses personagens. Então, querendo ou não, tem essa decadência, mas existe um sentimento de que as coisas vão passar, como tudo passa, só que a gente não tem a mínima ideia de como vai ser depois. É uma história que se passa num verão, né? Num verão abafado, um verão com tempestades, com mariposas que vão nas lâmpadas à noite.
E é uma história também que fala sobre chegadas, sobre partidas especialmente. Mas uma coisa que fica muito clara aqui é que os personagens eles têm um apego muito forte ao passado, sabe? É um passado que eles não superaram, que deixa eles presos, sabe? Eles não conseguem seguir adiante. Por isso mesmo que na história a gente vê vários flashbacks do passado de todos os personagens, né? E todos eles, né, tentam de alguma maneira consertar, né, aqui e ali esse passado, ou pelo menos tentar resolver melhor internamente. Mas especialmente o pai Lewis, é isso muito forte pra ele, porque ele sente também um pouco de culpa por causa do afastamento do filho, que ele nunca mais viu. Curiosamente, até as crianças, aqui no caso a criança, que é a Alice, e o garoto adolescente filho do reverendo, até eles têm um certo apego a um passado recente. Mais uma vez, assim como nos outros dois livros, o Kent Haruf consegue mexer muito com a gente, sabe? Emocionar com a narrativa super simples, super direta. Que nem eu já disse anteriormente, né, que essa trilogia e também esse livro são simplesmente a vida acontecendo, né? O curso da vida, as coisas da vida, mas que nas mãos do autor eles ganham um brilho diferente, sabe? Uma poesia. E a gente tem uma sensação super forte de intimidade também em todos os livros, e nesse também a gente se sente muito próximo dos personagens, é quase como se a gente fizesse também parte daquela história ou daquelas histórias, né? De todas essas pessoas. Uma coisa também curiosa que eu achei nesse livro, que é bem diferente dos outros, é que aqui, tirando o adolescente, né? A gente tem uma criança só, que é a menina Alice. É uma menina que também enfrentou perdas recentes, né? Perdeu a mãe. Como a história se passa aqui no verão, ela ainda não voltou para a escola, então é uma criança muito solitária, uma criança quieta. E isso é meio diferente dos outros livros, né? Porque nos outros livros a gente vê muitas crianças interagindo, amadurecendo, e aqui a Alice é muito sozinha. Por outro lado, aqui ela recebe muita atenção dos adultos. E aí, nesse ponto, já a história do garoto, do filho do reverendo, é a história um pouco diferente, porque se a criança recebe bastante atenção, ele que é um adolescente já não. Já ele é deixado mais independente, ele faz lá as coisas dele, mas a gente percebe aqui no livro que ele dá um grande grito de socorro. Uma coisa que eu acho muito legal falar sobre essa trilogia é que os títulos dos livros são muito significativos, né? Especialmente em inglês. Então, Encanto da Planície, né, Plainsong em inglês, a gente tem, claro, a referência à região das planícies e tal, mas também Plainsong é o nome de um tipo de canto das igrejas, né, que vem da era medieval, enfim, e são vozes sem acompanhamento. Já no final da tarde, né, um nome que transmite pra gente essa sensação de mudança mesmo, de transição, né, no final da tarde, anoitecer. Em inglês, Eventide, que é também um nome arcaico, né, pra se dizer anoitecer. Essa palavra Eventide também aparece na letra, né, de uma música tradicional cristã que chama Abide With Me. E além disso, Eventide também é o nome da melodia que é usada nessa música. E bênção, né, Benediction em inglês, remete muito forte pra gente aquela coisa da graça que foi concedida, mas também é um pedido, é uma invocação por luz, por proteção. Então é bem isso, né? Aquele pedido de proteção mesmo, de uma luz, de alguma resposta diante de todas essas coisas que estão acontecendo aqui, né? Diante das mudanças, das chegadas e das partidas. Algumas acontecem, algumas a gente sabe que vai acontecer, como a do pai Lewis. São coisas da vida que trazem uma grande incógnita, né? E a gente precisa realmente, o ser humano precisa de alguma resposta, de alguma proteção, de alguma garantia disso tudo diante de todas essas incógnitas. Por outro lado, se a gente pensar na questão da graça concedida, esse é um livro que exala muito amor, né? As pessoas têm uma relação muito forte de amizade, de companheirismo, de solidariedade nesse livro, e isso é uma grande riqueza, é um grande tesouro que elas têm. E quando a gente fala de união, tem uma coisa muito especial aqui nesse livro, que é essa rede de apoio formada por todas as personagens femininas da trama, e sem dúvida isso rendeu uma das cenas mais bonitas de toda a trilogia, que são todas essas mulheres, né, e também a menina Alice, todas elas nadando nuas no reservatório de água no campo, sabe? Então é uma cena muito bonita, de muita liberdade, a gente sente o sol, sente a água gelada, como eu disse, elas estão nadando nuas, né? Então é uma liberdade assim sem tamanho. É uma cena completamente deliciosa. E eu acho que em toda a trilogia, assim, é o momento de maior união mesmo, né? Um momento mais forte envolvendo as personagens femininas. Bom, gente, fechando aqui, Benção é um livro, acima de tudo, muito humano, sabe? É um livro em que a desesperança ela é bombardeada pelo amor,
E a gente tem mesmo essa mensagem, né, de que o passado nem sempre pode ser consertado, mas a vida segue. E ela segue mesmo diante das mudanças, das partidas, das coisas ruins, porque elas são inevitáveis, né? Mas tudo passa. E acho que essa é uma mensagem também que calha muito nos dias de hoje também. Falando rapidinho sobre o autor, o Kent Haruf, ele é bastante premiado, um autor norte-americano, nasceu em 1943 no Colorado e faleceu em 2014. Além dessa trilogia maravilhosa, maravilhosa mesmo, ele é autor também de Nossas Noites, que é um livro bastante conhecido dele. Bom, essa foi a resenha de Benção, a conclusão dessa trilogia que eu amei muito e eu já tô me sentindo meio órfã dos personagens, das histórias, e eu recomendo demais para vocês os 3 livros. Ah, e se por acaso, né, vocês estão mais inspirados, estão a fim de comprar algum desses livros, eu sempre deixo aqui na descrição o link de onde comprar. Aí também na lojinha da Rádio Londres vocês vão encontrar cadernos com as capas de cada um desses livros da trilogia e de outros livros da editora, então vale a pena dar uma olhadinha. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do like e também de se inscrever aqui no canal. E não se esquece também de voltar toda semana, porque toda semana, na medida do possível, tem vídeo novo aqui pra vocês. É isso então, gente. Um beijão e a gente se vê.